Oi pessoal, mais uma vez nós aqui com o nosso curso de Direito Administrativo. Dessa vez o tema é o tema 16, Bens Públicos. Vou eu para o cantinho, deixo vocês com a tela, como sempre. Fui. Muito bem. Então, o que nós temos para conversar sobre bens públicos? Lembrando que bens públicos, antes de avançar, era uma das formas, das mais drásticas, do Estado intervir na propriedade e, com isso, intervir na economia. Só retomando os pontos 15 e 16, que estão 15 anterior e o 14, né? Estão profundamente relacionados com esse nosso tópico 16. Vamos lá para os nossos desenhos rapidinho dessa vez. Então está aqui nosso agente público, né? E dessa vez o tema bens públicos. Imagine-se a administração pública representada pelo agente público aqui, com seu poder de praticar atos administrativos. Quem viu o resto do curso sabe do que eu estou falando, né? E vão imaginar que tá aí, ó, bens. Os bens que já foram os nossos outros personagens são agora da administração pública, né? E não só esses dois bens móveis, né? Nós podemos ir mais e pensar, né? Sei lá, opa, uma pata e seus patinhos. Será que isso é bem público? Olha, que azul, você não tem a raposa, né? Enfim, opa, um lago. Isso serão bens públicos? As árvores, florestas, terras. A praia, será que o poder público é dono da praia ao ponto de poder sentar e tomar seu café? É isso. Pior que é mesmo. Não necessariamente para tomar o seu café, mas com certeza, quando a gente fala em bens públicos aqui, essas imagens vêm muito a calhar. Todas fotos autorais também, como os meus bonequinhos maravilhosos. Então, deixando as nossas imagens, vamos direto ao ponto. E a primeira coisa a conversar é exatamente sobre como é que um bem se torna bem público, né? Ou seja, como é que alguma coisa se torna bem público. Como é que nasce um bem público? Gênese dos bens públicos. Bom, e aqui nós já vamos conversar relacionando o tema com outros temas que nós já vimos também. Primeira forma de aquisição, nós já conversamos sobre ela, eu só estou com um nome diferente aqui, né? Força normativa, né? E a gente já viu no ponto anterior que uma das formas do Estado intervir na propriedade é justamente por deter bens públicos que a norma lhe confere. A força da lei lhe dá a força da Constituição, a força das leis, enfim, como a gente já viu lá no ponto passado. Então, é o primeiro e o principal ponto. A imensa maioria dos bens públicos virá daqui da força normativa, por isso que a gente vai estudar isso com mais calma. A outra forma de um bem vir a ser público, nós já vimos lá, quando vimos a intervenção do Estado na propriedade, é a expropriação. Também já vimos a figura da desapropriação, também é outra forma de bens se tornarem públicos. Desapropria, tira a propriedade do privado e traça para o público. E é uma forma de aquisição. Tem aqui uma forma que nós já vimos num ponto lá atrás, a gente passou por ele, que é a reversão. E tem a ver lá com os serviços públicos, né? Reversão é quando os bens afetados a um determinado serviço público são transferidos ou por força do contrato ou porque houve uma encampação, mas é uma forma especial, enfim, né, que vale menção de um bem tornar-se público. Vejam que o leque é bem variado aqui, né? Além disso, uma figura que essa sim nós não tínhamos visto até agora, que é a figura da arrecadação de imóveis abandonados. É um mecanismo lá do direito civil, também está repetido na Lei 13.465, agora 17, da política urbana. Tá? Então, é uma ferramenta municipal, aqui caberia só um curso inteiro sobre ela, mas aqui a gente vai fazer só a menção de que é possível, né, um movimento municipal
a fim de arrecadar imóveis que, enfim, não tem um dono, né? Não é a herança, que também é uma forma, a gente vai ver aqui, mas é um procedimento específico, muito parecido com esse outro aqui, que é o da discriminação de terras devolutas. Aliás, o tema terras devolutas vai estar presente o tempo todo aqui. É bom a gente já começar a conversar, né? Vários autores conversam o que seriam terras devolutas. Eu me filio àquela corrente que entende que terras devolutas são as terras que nunca tiveram proprietário. Há quem diga que foram as terras que tiveram e foram devolvidas, mas não existe essa figura da devolução, né? Talvez exista no sentido lá nas concessões de datas e sesmarias, quando alguém teve a prerrogativa da terra e não a usou e por isso se consideraria devolvido. Mas eu prefiro trabalhar com a ideia, o que não muda muito para boa parte das terras. Mas, enfim, justamente aquelas terras que nunca foram usadas e, portanto, não foram legitimadas, têm o mesmo efeito daquelas terras que nunca foram sequer entregues. Ou seja, são terras que nunca, porque aquelas que estavam legitimadas lá, isso nós estamos falando, temos que fazer referência à Lei 601 de 1850, que é a primeira lei de terras do Brasil. Porque até 1850 nós não vamos falar em propriedade imobiliária no Brasil. Nós vamos falar quando muito em um direito de uso, porque nós vivíamos num sistema do império, um sistema monárquico, onde os bens, onde as propriedades eram da coroa, né? E a lei de 1850 vai permitir justamente a legitimação, a transformação em propriedade daquelas terras que eram, a princípio, que eram historicamente da coroa ou concedidas. Seja como for, o que são terras devolutas? São justamente aquelas terras que, por um motivo ou outro, nunca acabaram constando em registro em nome de ninguém. E é possível? Sim, isso é possível e ainda é possível porque não existe um mapa perfeito da ocupação de todas as terras do Brasil nesse momento. Talvez logo tenhamos. Tá? Enfim. A discriminação de terras devolutas é, a princípio, e aí vale o titular das terras devolutas que tem essa prerrogativa, normalmente é a União, mas pode ser os estados, a gente vai ver depois, é uma ação pelo qual justamente o poder público vai lá, de novo, caberia um curso específico sobre isso, mas é justamente lá no seu edital, pedindo que as pessoas demonstrem a legitimação das suas propriedades e aquilo que não for demonstrado legítimo, torna-se declarado, né? O efeito não é constitutivo, é declarado público e, nesse sentido, pode, inclusive, ser registrado. É um instrumento para detalhar, para discriminar justamente as terras que, por não serem de ninguém, são públicas. Aliás, a gente vai ver depois que as terras devolutas são propriedade pública. Tá? Então aqui é um mecanismo, e no sentido dos imóveis abandonados é parecido, é muito parecido no sentido de que a única diferença é que nós estamos falando de imóveis que não necessariamente, que poderiam ter tido um registro, mas que enfim nunca mais, embora houvesse o registro, ninguém usou e ninguém passou a usufruir dele, enfim, o proprietário morreu, ninguém mais foi lá, e é um imóvel abandonado, uma figura, né? A diferença entre as duas é que essa aqui eu estou trabalhando com terras que a princípio nunca tiveram registro e aqui eu até posso trabalhar com terras registradas. Tá? E esse aqui é um instrumento tipicamente urbano, esse aqui é um instrumento geral. Então vejam que o direito público não só é pródigo, né, de possibilidades aqui de engrandecer o número de bens no Estado. E vejam que aqui é para imóveis, aqui é para imóveis. A reversão não é só de imóveis, a desapropriação não é só de imóveis, a expropriação ela também não é só de imóveis. Nós pensamos na expropriação como sanção penal, e até porque não como sanção administrativa, a gente até nem reforçou isso na outra, mas a desapropriação, eu posso pensar na expropriação sanção lá dos frutos do crime ou dos frutos do ilícito administrativo, com o mesmo fundamento do direito penal, coisa que a gente já viu lá no tópico passado. Enfim, então eu tenho aqui vários e diferentes mecanismos. E força normativa é só imóveis? Não.
com certeza não. A gente vai ver que tem até bens, aqui até imateriais, eu diria, que são considerados públicos. Além dos instrumentos públicos, de instrumentos de direito público, isso aqui não existe no mundo privado, e no mundo privado tem esse poder, né? O poder público também pode adquirir, inclusive a Constituição se refere de forma quase que óbvia no artigo 20 aos bens públicos da União, dizendo que são aqueles que ela já tem e aqueles que pode vir a ter. Pode vir a ter por todas essas formas públicas, mas pode vir a ter se valendo dos instrumentos de direito privado. Eu coloquei aqui exemplos, né? Compra e permuta, e pintei de rosa, porque são dois mecanismos que não são só privados, não, porque vai aparecer aqui a figura da potencialidade da incidência da lei de licitações, né? A gente vai ver isso também. Mas também eu posso pensar nos instrumentos privados mesmo, né? A doação, alguém doar um bem para o poder público. A princípio até a doação parece não ser regulada. Quiser doar um imóvel ao poder público, a princípio eu estou autorizado. O uso capião pelo poder público também é possível, não é possível contra o poder público, mas é possível a favor do poder público. Tem uma figura aqui da caducidade da enfiteuse. A enfiteuse é aquele instrumento que o Código Civil Novo tentou extirpar, né? Que é o direito real de aluguel, podemos traduzir para um direito real de aluguel perpétuo, mas que continua válido e perfeitamente vivo para o direito administrativo, justamente para um dos bens públicos listados na Constituição, que são os terrenos de marinha. E quando você não paga por 3 anos ou consecutivos, por exemplo, você caduca sua enfiteuse, caduca o seu direito a isso, ao domínio, chamado domínio útil do imóvel, a gente vai falar sobre isso. E, bom, isso vira, o bem deixa de ser seu para ser completamente público. Tem uma outra figura também do direito privado, e essa também privada mesmo, a herança jacente, né? Que é a herança que não tem ninguém, não. Na verdade, toda herança, não existe herança sem herdeiro. E se não houver nenhum dos herdeiros da lista, né, da listagem do Código Civil, entra em cena o poder público municipal, Código Civil, artigo 1822. Eu posso ainda pensar que lá em sede de execução, vamos dialogar com o processo civil, né? Uma execução judicial tem uma opção lá que o credor pode adjudicar o bem, né? O bem que está sendo... Aí, não vou dar aula de processo aqui, mas essa figura está lá no processo e pode que um bem possa vir de um processo para o patrimônio público. Uma coisa muito parecida também é a dação em pagamento, que ela é regulada no CTN, e também é outra figura possível, né? Que é o cidadão, em vez de sofrer o processo, enfim, vai lá e vai entregar um bem devidamente avaliado em pagamento de um tributo que está devendo, até que se for... Daqui a pouco eles dizem, se vocês forem me executar, vocês vão acabar tendo que penhorar esse bem, é a única coisa que eu tenho, enfim. E aí eu já quero dar em pagamento, a gente resolve por aqui. Essa figura também existe lá no direito tributário. Coloquei em rosa porque não é exatamente óbvio, não é tão livre assim. Tá? Então vejam que tem 6 do lado de lá e aqui mais 8, são 14 formas, pelo menos, e eu acho que deve ter mais alguma outra por aí que a gente pode estar esquecendo, ou que cabe dentro dessas outras, enfim, tem muita forma de um bem tornar-se público, mas eu penso que essa aqui, acho que a gente deu conta de quase tudo que existe. Tá? Bueno, então... Primeira etapa, já temos um bem público, né? Voltamos às figuras lá, já vamos, como será que entrou uma bicicleta, como será que entrou a praia, né? Como entraram os animaizinhos, os seus ninhos, tem um ninhozinho aqui de gansos, né? É gansos, né? São gansos. E aí, já vou dar um spoiler, né? Eles vieram por força normativa, a bicicleta eu não sei, mas todos os outros vieram de força normativa. Assim como o laguinho que estava lá,
né? Também é força normativa, né? As praias é força normativa. E vamos adiante. Bom, já temos, vamos dizer que fomos ao supermercado legal e já conseguimos 14 formas de adquirir bens públicos. Então, uma vez que os bens públicos estão apropriados pela administração, aliás, preciso dizer, né? Isso é direito brasileiro específico, né? Cada ordenamento vai ter sua dinâmica própria de bens públicos e há ordenamentos que vão ter certamente um número bem menor de formas de um bem ser considerado público, assim como não é impossível se imaginar ordenamentos onde há quem diga que é o caso do Burundi, onde os bens públicos se confundem com os bens do próprio sultão que governa. Não sei se isso ainda continua assim, mas é um exemplo que você vai encontrar clássico. Mas enfim, uma vez usado esse panorama, uma vez tornado público um bem por qualquer essas mais de uma dezena de mecanismos, né, esses 14 mecanismos aqui, nós vamos aqui para classificar. Então tá. Como classificar? Pois é, o Código Civil, que é lei. Aliás, veja, o Código Civil funciona não só como lei que ajuda a explicar o que se faz com os bens públicos, mas ele é uma lei que atribui a condição de público a um bem, né? Ó, o Código Civil diz que são bens de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, né? Então, quer dizer, ruas são bens públicos? Sim. Alguém pode comprar uma rua? Não. Porque são bens públicos, diz o Código Civil, e mais do que isso. São bens públicos afetados ao uso comum do povo. E vejam que o Código Civil usou uma técnica de exemplificativa, tais como, ela impede que existam outros bens que se venham a considerar de uso comum do povo. Qual, Carlos André, teria além desses? Vou já dar um spoiler, exemplo, as praias, que não estão aqui, mas estão na Lei de Gerenciamento Costeiro, citadas como bens públicos de uso comum do povo. No mesmo artigo 99, no inciso 2, o Código Civil vai dizer que há bens públicos de uso especial. Então, eles são bens a serviço da administração pública. A pequena diferença aqui é que os dois são bens públicos por elementar, os dois são afetados a funções públicas, mas esse primeiro, uso comum do povo, a função é estar disponível para qualquer um do povo a qualquer momento, diferentemente daqueles chamados de uso especial, que são bens a serviço da administração pública e daqueles que a administração pública permitir que tenham acesso, né? São os bens de uso especial. Tá? Em geral dá para distinguir bem um do outro, mas não é impossível você encontrar uma situação onde fica uma zona limítrofe, por exemplo, um parque ecológico estadual, né? Ele está a serviço da proteção do meio ambiente, está a serviço dos interesses da administração, mas ele também não pode ser vedado o acesso, mas o acesso é limitado. Há quem diga que é uso especial, justamente por conta disso. O que não vai mudar nos dois casos aqui, todo o conjunto de situações. E ninguém vai imaginar que eu possa ter um mandado de segurança coletivo para deixar um parque que tem uma função ecológica completamente aberto e sem qualquer controle. E ainda, diz o Código Civil, classifica os bens públicos em bens públicos dominicais. Essa expressão vem lá do início do século XX. Né? Podia ser melhor dominiais, mas o Código Civil do início do século XXI repetiu a expressão dominicais. E dominicais não são os bens que você usa no domingo, né? Não é aquela camiseta velha nem aquele chinelo de domingo. Não, são aqueles bens que não estão afetados ao uso público. Patrimônio das pessoas jurídicas, direito público, como objeto de seu direito real ou pessoal. Então são as demais, é o que sobrou. Se não for de uso comum do povo, se não tiver algum uso especial, então é dominical, tá? Disponível. Tá?
Aliás, pode já dar um spoiler aqui, disponível para negócio. Exatamente, porque você só vai conseguir negociar nessa parte verde aqui, que não por acaso ficou verde. Aliás, prestem bem atenção, minhas lâminas, as cores normalmente não são por acaso, só são por acaso quando eu esqueço de dar um significado a elas. Né? Então, verde, mais liberado. Liberado para quê? Para comércio, porque ninguém imagina que isso aqui está liberado para as pessoas, mas aqui onde a administração pública vai funcionar meio que no mundo do direito privado. Tá? Vamos avançar nessa nossa classificação aqui, ver algumas coisas mais. Justamente o que eu tinha falado antes. Ó, afetados, coloquei em rosa aqui o afetado rosa tem a ver com o rosa que a gente usa para administração pública. São bens que têm afetados, como afetados? Afetados a uma função pública. Então, são bens que têm algo, um desiderato, uma finalidade da qual eles não podem se afastar. Tá? E justo por estarem afetados a uma função pública, é que eles não podem ser negociados. A gente vai ver depois lá que isso é uma das funções, eles são inalienáveis. Né? Diferentemente dos bens dominicais, que são desafetados, não estão afetados a nenhuma função, justamente já que não estão fazendo nada, podem ser alienados, ser vendidos, por exemplo. Avançando ainda na classificação, e já deixando o quadro mais interessante, aqui estão nossos, de novo, os comuns, os especial, dominicais. E agora, já podemos falar dos atributos dos bens públicos. Eu não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês sintam isso, visualizem isso. Ó, quais são os atributos? Estão em preto aqui, ó. Informação fechada em preto, neutra. Né? A doutrina diz que é inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. São os atributos dos bens públicos. Aqui eu já vou dar um alerta. A inalienabilidade não é atributo de todos os bens públicos. É apenas daqueles que estão afetados. Né? Aliás, na outra lâmina, né, os afetados são inalienáveis. Né? Os desafetados são alienáveis. Então, aqui, ó, de novo, pensando em imprescritíveis e impenhoráveis, está aqui, ó, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Como assim imprescritibilidade? Fácil, barbada. Desde a década de 30 do século XX, o STF já tinha dito que não é possível uso capião de bem público. Né? E a Constituição atual repete isso lá no 83, em relação a imóveis urbanos e no 91 em imóveis rurais. Então não cabe, em hipótese alguma, inclusive de bens dominicais, o uso capião de bens públicos. Tá? Por quê? Porque a Constituição diz que não cabe, às vezes, talvez se revelasse até bastante justo o uso capião de um bem público, mas o regramento constitucional criou essa barreira. O que vai gerar alguns contornos que a gente vai ver mais adiante. Mas, enfim, imprescritível é no sentido de que não sofrem a prescrição aquisitiva, que é o outro nome bonito do uso capião, né? Que pelo decurso do tempo, com o não uso, você adquire. Aqui, um adquire, se um adquire, o outro perde. Pois bem, a administração pública nunca perderá por uso capião. Tá? Impenhorabilidade. Como assim impenhorabilidade? Os bens públicos não podem ser penhorados. Em que sentido? Eles não podem ser penhorados porque tem uma dinâmica própria para a execução contra a administração pública. Né? Ela está descrita lá no artigo 100, de novo a matéria lá de processo, né? São as figuras dos precatórios. Então, se você entrar com uma ação contra o poder, se você entrar com uma ação contra o seu vizinho que fechou a garagem em cima do seu carro, ou que, enfim, bateu no seu carro, se ele não tiver dinheiro, você vai entrar com uma ação, os bens do vizinho vão ser penhorados e vendidos em asta pública. Pois bem, se por acaso não foi o vizinho, mas foi o guarda municipal dirigindo um veículo da prefeitura municipal que bateu no seu carro, não vai caber, não vai ser bem assim, quer dizer, você não vai conseguir penhorar. No caso do vizinho, você vai lá e manda penhorar o carro. No caso do município, você não vai penhorar o carro do município, você vai entrar com uma ação e no final, quando condenado, você vai ter a figura, você vai ter que
buscar, inscrever no precatório para ser inserida na lógica do orçamento, dos orçamentos, esse é um dos últimos temas nossos lá, os orçamentos públicos, esse pagamento. Então, não são penhoráveis os bens públicos. Tá? Que mais aqui? Bens públicos não são penhoráveis, então está lá no artigo 100 da Constituição, também está no Código Civil. E inalienáveis. Quem não é inalienáveis, e eu digo relativo, são inalienáveis os de uso comum, os de uso especial. Os dominicais podem ser alienados. Né? Talvez uma construção mais justa dissesse que os bens dominicais poderiam ser prescritíveis, poderiam ser... já que são alienáveis, poderiam ser penhoráveis, mas não é essa a conformação do ordenamento. Então, os bens dominicais não são alienáveis. Não são eles são alienáveis, eles não são essa inalienabilidade só atinge os bens de uso comum do povo e os de uso especial. Tá? Aqui outra figura para ver do mesmo jeito. Aqui, ó, o uso comum do povo são bens afetados e por isso são inalienáveis. O uso especial são afetados e por isso inalienáveis. Tá? De novo olhando para os atributos, né? Dessa vez olhando para cada um deles. E os dominicais são desafetados. Tá? Mas os dominicais são imprescritíveis e são impenhoráveis. Ou seja, eu posso vender, mas não pode sofrer os capião, não pode ser penhorável. Tá? Então aqui, outra forma de ver o mesmo que nós já estávamos falando. Tá? Então, já vimos como é que entra um patrimônio público, já vimos um tipo, né? Já vimos, não vimos os tipos, né? Já vimos os atributos, né? Já vimos a classificação, e vamos ver uma das tipologias aqui, que eu acho muito importante, porque ela também está no Código Civil, né? Que são os tipos de uso. Tipo de uso do bem público. Como assim? No sentido de ser gratuito ou retribuído. A gente depois vai também trabalhar a forma de uso, também é um outro sentido. A primeira, isso aqui responde uma pergunta bastante simples. Os bens públicos, por serem públicos, são de uso gratuito? Ou os bens públicos, por serem públicos, têm o uso necessariamente oneroso aqueles que utilizarem? Pois, muito bem. A legislação bateu o martelo e disse que não interessa qual o tipo de bem, uso comum, uso especial ou dominical, pode ser retribuído, ou seja, você vai pagar para usar, ou pode ser gratuito. O que legitima, por exemplo, o pedágio nas estradas. A estrada é um bem de uso comum do povo. Ah, é de uso comum do povo, vamos usar. Tudo bem, mas você vai pagar por isso. Por quê? Porque a lei deixa que seja assim. Né? Ah, mas podem cobrar para mim entrar no mar? Olha, ainda não. Fizeram uma lei que diga isso. Podem cobrar para mim entrar numa praça? Não tem nenhuma lei dizendo que as praças têm que ser de graça. Embora, com relação às praias, tem uma lei dizendo que tem que ser livre seu acesso, então imaginando que acesso livre tem a ver com acesso gratuito, mas a lei não usa a palavra gratuito. Aliás, falando em gratuito e oneroso, a gente gosta eu quero de graça. Mas lá no direito ambiental, enfim, a gente já aprende que não existe lanche grátis na natureza. Não existe nada que aconteça sem que tenha um dispêndio de energia. Isso também é verdade para os bens públicos. Se eu disser que o uso do bem público é gratuito, eu estou dizendo uma outra coisa. Não é que ele seja gratuito, é que ele não é cobrado de quem usa. Né? Porque eu posso pensar, eu quero as praias, vou pegar uma bandeira, vou contra o que o Carlos André disse em sala de aula e lá no vídeo, e vou dizer que as ruas têm que ser gratuitas e que as praças... Aliás, as ruas não têm mecanismo jurídico, imagine-se, possível de cobrança de pedágio de rua, né? Mas enfim, as praças, imagina cobrar a pracinha do meu filho. Beleza, você vai pagar por isso. Essa é a questão. Ainda que você entenda que é gratuita a praça, quem mantém a praça é um bem público. Quem vai cortar, quem vai limpar, quem vai colher, quem vai podar as árvores para não cair na cabeça de ninguém? A praça tem manutenção.
ela não se cuida sozinha. Talvez um dia tenhamos um sistema que os robôs façam tudo isso automaticamente e a gente possa dizer que tem, quando muito, custo de manutenção dos robôs e as licenças, né, de uso dos softwares. Mas ainda assim é custo, né? Então, quando eu penso em um uso gratuito de um bem público, eu não posso ignorar o fato de que é um uso não oneroso aos demais usuários, né? O pessoal que defende o pedágio diz: a gente cobra o pedágio na estrada justamente para que as pessoas que usam o carro paguem pelo custeio da estrada, e as que não usam a estrada não têm que ser oneradas com impostos para isso. Essa é a filosofia que sustenta a cobrança dos pedágios, por exemplo. Tá? O mais importante é que a gente tenha muito claro que não está proibido nem uso gratuito, nem uso oneroso. Eventualmente, se houver uma lei específica dizendo que tenha que ser oneroso, tudo bem. Por exemplo, a lei do gerenciamento dos recursos hídricos ela vai dizer que necessariamente o uso da água, que é bem público, não vai ser gratuito, vai ser pago. Se você usar água, o princípio é que ela é não gratuita, né? Embora ela tenha prioridades, mas a ideia é que ela não é gratuita, tá? Salvo exceções que a lei traz. A temática dos bens públicos ela mexe com coisas que a gente às vezes não imaginava que funcionava assim. Tá? Bom, os bens dominicais não se fala. Agora, nada impede que eles mas estão para o comércio. Sim, mas nada impede que a administração pública decida disponibilizar gratuitamente um determinado espaço, né? Sem problema nenhum. Claro que vamos pensar que se eu estiver pensando em uso comum, ou se eu estiver pensando em uso geral, isso está tudo bem. Agora, quando o uso se configurar, quando a forma de uso for dar só para um dos cidadãos e não para outros, bom, aí começa a ser estranho ficar de graça para um e proibido para os outros. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por hora, quanto ao tipo de uso e quanto à gratuidade, vamos ter claro essa premissa. As normas poderão caminhar nos dois sentidos, da gratuidade ou da retribuição pelo uso de bens públicos. E os políticos que tomem as decisões respondam por elas. Tá? Mas eu preciso olhar também esse outro lado aqui. Ó. Quer dizer, eu já vi que pode ser gratuito ou retribuído. Mas eu preciso não esquecer que os bens públicos podem ter um uso privado comum, que é o que a gente acabou de visualizar, né? Das praças abertas a qualquer um, das estradas, enfim, já vimos o exemplo que pode ser gratuito ou retribuído, mas eu posso ter um uso privativo, que também, evidentemente, vai poder ser gratuito ou retribuído, sendo que quando for gratuito pode ser complicado. Imagina. Por quê? Uso privativo. Vai lá a administração pública e cede gratuitamente um prédio para uma finalidade X. É um tema pesado. Na universidade, nós já tivemos a situação, olha, determinado segmento lá solicita o auditório da faculdade de Direito para um evento. Quando estive na posição da direção, eu tive que manifestar. Aí eu tinha um critério, que enfim era um critério meu, e eu submeti ao meu conselho, que é o critério do interesse. Por exemplo, se for uma palestra de interesse da universidade, algo de difusão de cultura, difusão de ideias, não cobrada, ora, não há por que não ceder para aquele grupo que pediu, portanto, vira um uso privativo, não é um evento aberto, mas sim um evento apenas aqueles que solicitaram gratuitamente. Agora, bom, se tiver alguém que pede um espaço público, recebe gratuitamente e cobra de quem lá está, bom, aí, poxa vida, você cedeu um espaço público para alguém ganhar, dar uma palestra e ganhar de graça. Mas se essa pessoa pagasse, custaria mais caro, enfim. Bom, são discussões, objetivamente não tem nada dizendo, não tem lugar nenhum dizendo que o uso privativo de bens públicos tenha que ser cobrado, como não tem dizendo que tenha que ser gratuito. O que eu digo que aqui pode se gerar uma situação delicada, porque o uso privativo é um uso exclusivo, é um uso para um com a exclusão dos demais, né?
E aí vão ter que entrar os princípios da administração pública para ajudar a resolver essa questão, aquela função dos princípios, né? A função de ajudar a interpretar a lei, no caso concreto. Ah, mas é legal isso. Então quer dizer que o bem pode ser público e pode ser dado para uma pessoa só usar? Pode. Aliás, vai lá, né? Coloquei em rosa aqui o que eu chamo de instrumentos gerais, históricos, né? Direito à autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso. Aqui o raciocínio de autorização, permissão e concessão é quase o mesmo lá do serviço público. A autorização é um ato administrativo precário, revogável. A permissão é um ato administrativo também, mas com um pouco mais lá no serviço público eu já acabo dizendo que ele já é um tipo de contrato um pouco mais precário. E a concessão, um contrato com mais vigor, necessariamente um contrato precedido de uma licitação, enfim, algo mais detalhado. Mas vamos lá. Posso ter uma autorização de uso gratuita? Ora, exemplo, carnaval. Então vai lá, o carnaval vai ser uma cidade pequena, enfim. Quem vai poder usar o espaço público para vender pipoca lá naquela? Bom, sei lá, então as pessoas podem ir lá, é aberto o edital para as pessoas irem lá e os primeiros vão lá e ganham de graça o direito de vender. E vai ganhar o poder público com os impostos, enfim, que serão gerados por aquela pequena empresa, né? Então, autorização, permissão ou concessão, os instrumentos clássicos. Tem ainda um que eu coloco no verde aqui, que é a figura do aforamento. E o aforamento é aquele regime, é o regime da enfiteuse, que nós já conversamos, e que ele é muito comum lá para os terrenos de marinha, né? Que ele é o instrumento precípio, que é uma locação perpétua, né? E você vai pagar todo ano pelo uso do resto da sua vida, ou pelo menos enquanto você for proprietário do chamado domínio útil, porque o chamado domínio eminente é o domínio retribuído, né? Justamente porque o terreno é público. Tá? Vamos avançando aos pouquinhos do terreno de marinha. Por enquanto eu quero só dizer que que é um dos instrumentos, inclusive dos mais... Tem um julgamento do STF que resgata a discussão dos terrenos de marinha tem quase 500 anos essa discussão, olha que loucura, né? E a figura construída historicamente para eles é do aforamento, que é o direito de uso, direito de aluguel perpétuo, embora a área seja considerada sempre pública. Elas não faltam emenda constitucional para tentar acabar com a ideia de terreno de marinha. A gente vai conversar depois. Então, desses clássicos, aqui eu incluo algo que não está em todos os livros, que são instrumentos também de direito público, mas com finalidade social de regularização fundiária. E aqui, ó, 3 modalidades, e aqui tem 2 fundamentos. Tem essa lei 13.465, a mais recente, mas isso está desde 2009 no ordenamento, na questão urbana. E a lei que trata da política agrária brasileira, 8629 de 93, rural. Vejam, são mecanismos que permitem o uso, o que concedem direito real de uso, muito parecido com o direito real de uso do aforamento, né? De imóveis que, todavia, não são terrenos de marinha, não estão sujeitos a exatamente esse instituto, mas você tem o direito real de uso de imóvel urbano ou rural. Tá? No sistema urbano, pode se chamar de tem um instrumento um pouco mais leve, né, que é a concessão de uso especial para fins de moradia, como tem lá no sistema agrário, concessão de uso especial para fins de reforma agrária. Normalmente, esses dois aqui caminham para se converter ou em propriedade, quando isso é possível, né? A gente vai ver lá a forma de... A gente não viu a forma de... A gente viu como é que entra no patrimônio público, não viu como é que sai. Mas aqui, esses instrumentos, é preciso dizer que eles nascem justamente daquele impasse. Se eu não posso dar uso capião do bem público, mas eu tenho um cidadão que está sustentando sua família morando num imóvel público inútil.
Tá lá, aquele imóvel foi abandonado, o cidadão fez lá a sua casa lá, e aquele bem. E aí faz o quê? Não pode uso capi, é o único bem que ele tem. Também não dá uso capião, mas dá o direito real de uso. Isso que é a lei da política urbana, de regularização fundiária urbana, sinaliza. Então eu não dou o direito, não vendo o direito de propriedade, mas vendo o direito real de uso, que praticamente tem quase os mesmos efeitos. Não é propriedade, mas garante uma série de prerrogativas, inclusive de transmissão hereditária, né, em relação a esses bens. Isso vale para o mundo rural, vale para o mundo urbano. Tá? E são instrumentos. A gente vai ver que esses instrumentos também, quando pensar em alienação, eles se farão presentes. Tá? Aqui também caberia uma palestra sobre cada uma dessas modalidades, mundo rural, mundo urbano, se é direito agrário, se é direito urbanístico. Nós estamos aqui na função do panorama e na sinalização do que tem. E ainda, então, o uso privativo, lá, os instrumentos que existem só no direito público, os que tem no direito público e são focados em uma finalidade social, são para categorias específicas, cidadãos que se diferenciam justamente pelo fator negativo, ou seja, pela ausência de recursos, de disponibilidades maiores, e aí toda a Constituição caminha para a redução de desigualdades, nesse sentido dá condições literalmente mais privilegiadas a esses cidadãos de conseguir ter a sua moradia, conseguir ter o seu lugar de trabalho rural. Tá? Mas ainda eu posso conceder para o particular bens públicos por instrumentos de direito privado, que clássicos, que eu vou dizer que tem que ser combinados ao direito público de rosa aqui, com o direito público. Eu estou me referindo à locação, comodato e arrendamento. Comodato é um empréstimo, né? Arrendamento é uma locação focada lá no universo rural. O poder público pode ter uma dessas propriedades e pode decidir fazer qualquer dessas situações. Claro que aqui, como isso envolve alienação do uso do bem, né, certamente, provavelmente, nós teremos que ver isso mediado por um instrumento licitatório. Né? Aliás, mesmo os instrumentos típicos do direito público não vão dispensar algum tipo de chamamento público. Né? Não digo que necessariamente isso aqui tem que ser regido por licitação, mas eu vou dizer que certamente o que eu não posso é desconsiderar os princípios do direito administrativo, né? Da impessoalidade, da publicidade, ou seja, há um bem público. Esse bem, a administração tem interesse que seja usado, esse bem público por particular. Ora, não pode ser só para o amigo que o prefeito deu um telefonema e diz, olha, vem aqui que está sobrando para ti. Não, né? Vai ter que ter uma divulgação dessa possibilidade para que qualquer cidadão possa fazer. O caso do aforamento já não é exatamente assim, porque basicamente os terrenos de marinha hoje já têm seus proprietários, vamos dizer assim, né? Enfim, são situações mais, ou seja, que você fazer a transferência de um para o outro ou quando muito reconhecimento da posse e para fins de aforamento, ou seja, vai ser uma situação especial, tá? Mas vamos pensar que situações gerais, vamos ter que ter publicidades gerais, enfim, tá? E aqui mesma coisa, imagina, vamos lá no mundo da universidade, lá a cantina lá do centro de convivência. Tem um cidadão lá que ganhou o direito de vender, de instalar seu bar, uma cantina lá. E aí, você vai dar de graça esse espaço? Olha, até não é impossível você dar de graça se você trocar isso por uma série de condições de garantias de preço, enfim, mas pelo menos algum custo mínimo tem que ter. E aí vale o edital da licitação. De uma forma ou de outra se está alocando ou emprestando o bem, e esse bem vai ter que ter uma cláusula de interesse público, porque aqui é o mundo dos negócios, né? O mundo daqueles bens que não faz sentido serem entregues de graça para alguém ganhar dinheiro, né? Enquanto a administração pública fica ali a ver navios. Tá? Então, a gente viu lá como é que entra, já vimos que pode ser
gratuito ou oneroso, e já vimos que pode ter uso comum, privativo, e que não faltam instrumentos aqui, de novo, ó, nós temos praticamente 10 instrumentos aqui. É importante que a gente, mais do que decorar instrumentos, entenda aonde eles, qual é os seus escopos, né? E também pensar para que servem. Né? Então, os bens públicos não precisam ficar inertes na administração pública. Né? A administração pública não é obrigada a vender os bens públicos dominicais, ela pode, por exemplo, alugar, pode arrendar, enfim, né? Não tem nenhuma determinação nesse sentido aqui. Embora às vezes seja muito prudente que a administração, em um país de miseráveis, de pessoas que precisam de lugar para dormir, de terra para plantar, a administração fique com latifúndios improdutivos. Né? Então, nada mais justo que esses instrumentos roxinhos aqui, né, de políticas sociais sejam chamados. Que mais? Vamos agora sim para alienação. Então, nós já usamos, adquirimos, usamos, queremos vender. Vamos lá, vamos vender, ó. De novo, a mesma lógica que a gente terminou antes aqui, né? Instrumento de direito privado, comunidades com direito público. Para alienar, aliás, a palavra alienação, né? Alien, terceiro, alguém diferente, né? Outro, envolve todas as formas de transferência, não ao alienígena, mas a transferência ao terceiro, né? Mas, enfim, se o alienígena quiser comprar e pagar o preço, né? De qualquer forma, alienação envolve todo o conjunto de possibilidades de entrega da propriedade, né? Entrega da propriedade, definitiva da propriedade. Alienação não envolve o uso. Alienação, ou você usa o bem público, ou você vende o uso do bem público, ou você não vende o uso, você vende o próprio bem e logo esse bem vai deixar de ser público, tão logo seja vendido, permutado, doado. Pode ser doado com encargo, sem encargo. Aliás, venda móveis ou imóveis, é óbvio que eu posso permutar móveis e imóveis, eu posso doar móveis ou imóveis. E eu posso também fazer o poder público ele dar uma dação em pagamento, ou seja, daqui a pouco o poder público tem uma dívida e ele vai dar um bem em pagamento. Mas e como é que faz isso? Tudo isso aqui está rosinha, né? Por que está rosinha? Porque tudo isso aqui são instrumentos privados, mas que vão funcionar dentro daquela lógica da publicidade, especialmente da publicidade da impessoalidade e mais que isso da legalidade. Tudo isso aqui vai envolver algum tipo de regramento especial em termos de licitação. Né? Então a licitação é a palavra-chave para resolver o uso de qualquer desses instrumentos. Quando se tomar o tema da licitação, se vislumbra essa questão. Né? Que mais? Além disso, de novo, o roxinho que nós vimos antes ali, está aqui, dessa vez não para permitir o uso, mas instrumentos de direito público com finalidade de regularização fundiária. Tá? E aqui entram mais outras leis, isso aqui é a lei do Minha Casa Minha Vida, inclusive. Né? Então, venda financiada de imóvel, doação ou alienação. Aliás, aqui é doação, tá escrito errado. Tá? Doação. Gozado, uma das normas fala em alienação sem custo, outra fala em transferência sem custo. Né? Enfim, tudo bem, isso é doação. Você entregar alguma coisa sem receber nada em troca, sem receber dinheiro em troca é doação. Você pode ter encargos, bom, se tiver encargos, então eu estou falando de uma doação com encargo. Mas essa figura existe aqui, não só lá, de forma geral, né, mas aqui também, nessas situações de regularização fundiária urbana e rural. Tá? Então eu tenho venda financiada de imóvel rural com cláusulas vinculadas e venda financiada de imóveis urbanos, enfim. E eu tenho ainda doação. Né? Quer dizer, essa venda pode, em geral, acaba sendo financiada para facilitar, mas nada impede que ela possa ser direta. Reconhecimento de posse em área pública, o poder público pode optar, já que não é possível o uso capião, pode optar por fazer uma venda. E a própria lei estabelece situações em que
possa ser gratuita mesmo, né? Então, os bens públicos podem ser vendidos. Aliás, tem instrumentos licitatórios para isso. Eu posso até pensar em leilão, posso pensar em concorrência, posso pensar em tomada de preço, posso pensar em qualquer dos mecanismos licitatórios que existem. Tá? Que mais? Aqui, ó, os dispositivos constitucionais da alienação. Aqui o artigo 37, ó, a administração pública vai obedecer o seguinte: ressalvados que houve na legislação, compras e alienações. Olha aqui, ó, serão contratadas medidas do processo de licitação pública. Né? Na verdade, não só as alienações do próprio bem, mas alienações do serviço do bem, como a gente já conversou, elas vão ter que seguir a regra da licitação, enfim, né? Da igualdade de concorrente, de condições dos concorrentes. É o mundo da licitação. Né? Tem um dispositivo bem específico, né, que está lá na Constituição, é importante trazer à baila, às vezes cai até em concurso, que fala que a alienação ou concessão de terras públicas de área superior a 2.500 hectares tem que passar pelo Congresso Nacional. Simples assim. Né? Sendo que lá, e essa é a regra geral, tá? O artigo 188 já vai dizer que as terras públicas e devolutas, já sabemos que as públicas são as que já estão delimitadas, registradas, e as devolutas são as que estão, que ainda nunca tiveram um registro, será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Ou seja, se eu tenho terra pública sem uso, vai ter que resolver a agricultura ou a questão agrária. Tá? E, de novo, repetida a regra que já estava no 49, se passar de 2.500 hectares, tem que o Congresso aprovar. É uma questão de controlar, né, uma eventual entrega muito grande de área pública. Ainda assim, se for para fins de reforma agrária, não precisa passar pelo Congresso, imagina, que seja uma área que seja concedida, sei lá, para uma coletividade, enfim, contexto bem específico. Tá? Mas vejam que a alienação tem todo esse respaldo constitucional. Tá? E aí, vamos para os nossos pontos finais, né? Que os bens... lembra quando eu começo? Volta para lá, né? A gente voltou. Força normativa, instrumentos de direito público, força normativa. Eu disse, vamos mexer com isso depois. Pois bem, o depois chegou. Item 8, né? Bens públicos definidos nas normas, bens normativamente públicos. Isso aqui até é o quadro que a gente trabalhou lá no tema anterior, que é a intervenção do Estado na propriedade. Né? E aqui eu estou trazendo com um pouquinho mais de destaque. Artigo 20 da Constituição, ó, tem uma lista de 11 incisos, eu não digo que são 11 bens, porque são mais do que 11 bens, a gente vai ver. Mas tem 11 incisos mencionando bens que são públicos. Inexoravelmente públicos. Irremediavelmente públicos. Né? A gente vai conversar sobre cada um deles depois. As terras devolutas, que nós já conversamos. Ilhas, recursos, mar territorial, terrenos de marinha, potenciais de energia hidráulica. Olha, quando eu falei que tem bens até imateriais, o potencial de energia hidráulica. Não é a água, não é a montanha, mas é a energia potencial que está lá, é um bem público. Há quem queira alterar esse artigo para dizer que o potencial de energia solar seja bem público também. Ou mesmo o potencial de energia eólica. Né? Então seria a publicização do vento. Basicamente mais uma forma do poder público se assenhorar, tornar-se assenhorear-se, tornar-se senhor, né, de prerrogativas que poderiam ser privadas. Vejam que coisa interessante, né? Hoje a produção de energia é uma concessão pública e é por aí que o poder público acaba abocanhando os mercados de energia solar e da própria energia eólica. Mas vejam, nada impede que o indivíduo
produza energia, use a energia eólica para si mesmo, ou use a energia solar para si mesmo. E isso não é serviço, e, enfim, eu pessoalmente entendo que a Constituição não vedaria. Mas, se for dito aqui que é bem público o potencial de energia solar, bom, então ninguém vai poder apropriar-se da energia do Sol para nada. Alguém pode perguntar, mas nem para se bronzear, professor? Já pensou você pagar uma taxa do bronze? Taxa não, seria uma tarifa de uso de bem público. Tarifa de bronzeamento. Aí você vai lá, ah não, mas está mais barato o bronzeamento artificial. É, por que não? Se você disser que é bem público, potencial de energia solar, não está aqui, tá? Mas tem proposta, tem rolando lá no Congresso, só para você saber. Há bastante tempo. Esse vídeo pode ficar, essa proposta vai continuar por lá, e tá tudo bem. Mas enfim, não estão aqui nem a energia eólica nem a solar. Só está a potenciais de energia hidráulica. Isso era 88. 88 era um mundo em que se olhava energia limpa como hidrelétrica. Hoje, energia limpa e hidrelétrica é das mais caras, das mais custosas ambientalmente. Enfim, você tem formas mais interessantes. Vejam, recursos minerais não são bens imóveis. Cavidades, né, cavidades naturais, sítios, tudo isso é bem público. Eu tenho uma caverna na minha propriedade. Não, você não tem. Você tem a propriedade de uma caverna pública. Por quê? E da União ainda. Bens da União. Né? Então, tem o artigo 20, que faz uma lista boa de bens da União. Eu tenho 26, que tem 4 dispositivos sobre bens dos estados, águas, áreas nas ilhas oceânicas, as ilhas fluviais e lacustres e terras devolutas não compreendidas entre as da União. As terras devolutas aqui. E veja que o estado aqui, ó, acaba levando as competências residuais das águas, a titularidade residual, eu diria, né? Porque as da União, a gente vai ver depois, são detalhadas e tal, e o que sobrar é a água do Estado. E o mesmo com relação às terras devolutas. Tem vários requisitos das terras devolutas da União, e aí o que não for aquilo vai ser dos Estados. Né? E as ilhas até mais, a gente vai ver depois, uma lambança maiorzinha aí. Tá? Eu tenho o artigo 225, que embora não mencione a titularidade, ele diz o tipo de uso, né? O meio ambiente é um bem, ele é um bem imaterial, tá? Bem de uso comum do povo, né? Então é um bem público de uso comum do povo, tá? Impondo-se a todos a preservação. Vejam que aqui não foi dada uma titularidade a nenhum ente federativo em especial. Né? Esse bem foi considerado bem de uso comum do povo, sem necessariamente ser atribuído a um ente federativo. O que é bom, em certo sentido, que parece que a Constituição Constituinte quis dar a titularidade deste bem público ao público em geral mesmo, e não, até por toda a dinâmica que traz a questão ambiental, ao público em geral mesmo, e não a um ente federativo para seu uso até eventualmente patrimonial. Aqui, o exemplo, né, que a gente não trouxe lá no outro tema, traz aqui a Lei de Proteção à Fauna. Os animais que vivem fora do cativeiro constituem a fauna silvestre, assim como seus ninhos, abrigos. E aí nós voltamos à nossa cena lá de trás do começo, não custa, nossos patinhos. Está aqui os patinhos, olha que bonitinhos os patinhos, pois muito bem. Os patinhos são bens públicos. Interessante que a lei aqui é lei federal, e eu vou entender que são bens públicos federais. Tá? E a lei é da União, tá aqui. Naturalmente fora do cativeiro. Verdade seja dita, esses gansos estão lá no Lago Negro de Gramado, que é um lago público. Não posso considerar cativeiro, não estão presos lá. Né? E seus ninhos, abrigos, são propriedades do Estado. Proibida a utilização, perseguição, caça ou apanho, inclusive dos ninhos. Tá? Então quer dizer que se você tem uma propriedade, se você tem uma árvore, tem um ninho em João de Barro, a árvore é sua, mas o ninho não é seu. E a árvore pode ser sua e você tem uma limitação administrativa de não poder derrubá-la. E é sua, você não pode derrubar, e o ninho não é seu e nem o João de Barro. Olha só. Tá? Juntando a aula passada com essa, né? O tema passado com esse.
Ainda aqui a lei das praias. Ó. As praias são bens de uso público de uso comum do povo. Olha aí, ó, as praias. Assegurado livre e franco acesso, tal, salvo segurança nacional ou proteção ambiental. Tá? E essa lei acaba conceituando praia, né, como uma região descoberta cotidianamente pelo mar, enfim. Então aqui eu tenho praia como bem público, uma lei de 88. Aliás, a Constituição, ela não tinha feito essa menção às praias e acabou incorporando lá na emenda 45, 46, né? Se não me falha a memória. E aqui, nosso Código Civil, que é justamente quem definiu quais eram os de uso comum, os de uso especial, enfim. E aquilo que nós falamos, enfim, é aberto aí a possibilidade de uma lei federal discutir a questão da propriedade de um determinado bem, aquele tema que nós já vimos lá no tema anterior, no tema 15. Vamos dar uma olhada com mais calma. Eu pintei de outra cor aqui tudo. Olha, cores nas minhas aulas têm significados. Aqui eu usei as cores da bandeira do Brasil. Talvez esse verde seja mais da bandeira do Império, mas tudo bem. Mas o que é amarelinho é o que é da União. O que é azulzinho é que é do Estado do Distrito Federal. E o que é do município é branquinho. Meu Deus, Carlos André, onde é que está? Onde é que está o município aqui nisso? Não sei se vocês perceberam, mas lá em cima não tem nenhum artigo falando de município, não, né? Pois é. Vamos conversar sobre isso. A princípio não está mesmo. Mas ele está aqui só para a gente chamar a atenção de um detalhe. Bueno, então aqui nesse primeiro panorama, isso aqui é o artigo 20, é uma simplificação do que está no artigo 20 mais o 26, tá? E aqui eu resolvi simplificar aqueles vários incisos dividindo por blocos, né? Então tem o bloco que eu chamei de bloco das terras. Tá? Então tudo que diz respeito a for terra, eu tenho 1, 2, 3, são 5 modalidades de terras que são públicas, porque a Constituição diz que são públicas. Tá? E depois tem mais outras, sim, tem águas, a terra, a água, e depois mais 5 outros. Só deu 7. Os 7 tipos de bens públicos. Daí um romance, os 7 bens públicos. Né? Os 7 bens. Né? Então vamos ao primeiro dos 7 bens públicos. Terras. Então vamos lá. O que é da União? As praias marítimas. Ó, barbada. Né? Praia não é. O que não impede o município, o Estado de legislar quanto à sua proteção, que são bens ambientais. Mas as praias, como tais conceituadas na legislação que a gente acabou de ver, né, a Lei de Gerenciamento Costeiro, são da União. Tá? Terrenos de marinha acrescidos. O que são terrenos de marinha? São terrenos da marinha? Não, não são terrenos da marinha. Vem do regime militar? Não, não vem do regime militar. Terrenos de marinha. Tem um julgado do STF, onde é que está? Repercussão geral 676. Tá? Tem um resgate muito importante da história dos terrenos de marinha, e eles têm mais de 500 anos de história no Brasil. Mas o que mais, ponto de maior importância dos terrenos de marinha, é o aviso imperial de 1831. Pois é. Que disse ficam reservadas para a parte do mar, dali para diante, 33 metros. Eu não sei quantas braças craveiras, o que dá 33 metros. Por que de 1831 e por que essa norma é importante? Inclusive, ela é repetida na norma de 46, decreto 46, que trata dos bens públicos. E o STF também, na década de 30, julgou ele válido. E continua julgando válido. Ela julgou recentemente em 1917. Até fez uma crítica, dizendo que cabe ao legislador talvez revisar isso, mas nesse momento o que está posto o que está posto no ordenamento é que os terrenos de marinha são as faixas do pré-mar médio. O que é isso? Maré média. Da maré média de 1831.
Então você pega um ponto médio da maré, vai lá, marca, vai lá, imagina você vai lá para a praia. Vamos pegar a imagem da praia aqui. Aí você vai lá para a praia, você pega lá, qual é o ponto médio da maré? Olha, a maré em algum momento ela vem até aqui, em outro momento está lá. Então tá, aqui nesse risco, tem um risco aqui, ó, que maravilha. Aqui é o ponto médio. Isso, em 1831 não tinha essas coisas, né? Bom, faz de conta que isso aqui fosse 1831. Marca 1831, beleza. Daqui para lá é o terreno de marinha. Daqui para lá. Tá? Imagina que aqui tem 33 metros. Daqui para lá, terreno de marinha. Ponto, nova linha. É isso. Então, esses 33 metros para lá são terrenos de marinha, portanto, bens da União. E aí, alguém vai perguntar, pô, Carlos André, mas veja bem, você está aqui, ó, essa foto aqui do bem público, aqui, esse café da manhã, está bem para cá desse terreno. Sim, eles não estão nos terrenos de marinha. Eles estão no que seriam os acrescidos aos de marinha. Isso aqui, casualmente, é a Praia do Cassino. E a Praia do Cassino, deste ponto para cá, teve centenas de metros aterrados, que vão deste ponto até uma avenida lá, chamada Avenida Atlântica, que se situa a umas 6 quadras do mar, das dunas. Então, tudo para cá é os acrescidos aos de marinha, inclusive aquilo que hoje entraria no conceito de praia. Olha que loucura. Tá? Então, volta para cá, onde nós estávamos. Então, os terrenos de marinha são aqueles 33 metros lá para dentro. E terreno de marinha não seria um grande problema legislativo, porque ninguém moraria nesses lugares a princípio, se não tivesse a Constituição falar dos acrescidos. Os acrescidos é isso, é o que foi aterrado pelo poder público para dentro. Tá? E aí sim, tem regiões que tem 1 quilômetro para dentro, tem regiões que tem 500 metros para dentro, tem regiões que, ao contrário, o mar avançou e que não tem nada para dentro. Isso. E o STF acabou de dizer uma coisa que é verdade. Não tem nenhuma técnica. Lá na FURG tem um professor que disse que a técnica dele funcionava para isso. Mas disse o STF que não tem nenhuma técnica que consiga dizer como é que era em 1831. Então, terrenos de marinha tem essa polêmica justamente porque você tem a única forma de você tem de demarcá-los corretamente é voltar no tempo a 1831 e cravar uma estaca ali e dali contar para diante o que foi e o que não foi. Né? Aliás, bem complicado, impossível de fazer. Né? Então aí o Departamento de Patrimônio da União usou seus critérios que considerou técnicos e foi no Brasil afora demarcando essas áreas. Tá? Então são demarcações que são aceitas porque foram feitas e foram feitas porque foram aceitas. É isso é isso onde se sustenta, assim como o Barão do Munchausen, né, que saiu do pântano puxando-se pelos próprios cabelos, assim se sustenta toda a teoria, todos os terrenos de marinha, né? Isso é uma teoria, mas enfim, é o que temos. Não vou dar, e é o que o STF acabou de dizer que é o que temos. Não estou inventando moda aqui. Mas enfim, são áreas que são públicas, e claro que isso já virou zonas urbanizadas, enfim, e são áreas que, exatamente sobre eles, que vai existir a figura do aforamento, e as pessoas vão pagar todo ano pelo chamado domínio útil, e a União fica com domínio eminente. Com detalhe, o proprietário disso, porque o proprietário de direito real também vai pagar imposto sobre propriedade, então ele paga um aluguel, né, o regime do aforamento é um aluguel perpétuo, todo ano ele paga, e além disso, todo ano ele paga um imposto, isso não é bitributação. Nós podemos chamar de um preço público, e o outro nós podemos chamar de um tributo, como de fato é. Tá? Então, isso está cheio de emenda condicional também, querendo extirpar os terrenos de marinha. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, depois lá no artigo 231 da Constituição esse tema vai ser retomado, né? Inclusive com obrigação de demarcação e tal. Bens da União também. Tudo terra, né? Só falando de terra. Isso aqui é terra na beira do mar, mas é terra. Né? E vejam que praia. Bom, praia, qual é a metragem da praia? Não, a praia não foi definida na legislação em termos de metros. Foi definida, essa sim, essa se atualiza ano a ano, porque a faixa que é
periodicamente coberta e descoberta, enfim. Então, se houver faixa periódica coberta e descoberta, é bem público. Mas talvez alguém diga, sim, mas e aí, naquela área em que o terreno de marinha avançou, tinha virado área privada? Sim, imagina uma área em que a água cobriu completamente o que seria terreno de marinha. Então alguém teria uma propriedade à beira-mar. Certo? Não, não tem mais, porque se naquela propriedade à beira-mar tiver um conceito legal de praia, não será sua, porque é da União, aquela praia. Olha que loucura. Isso, claro, ele perde um pedaço da propriedade. Isso me perde por quê? Porque a lei disse que sim e porque a Constituição acabou repetindo que sim. Né? Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, e tem toda a discussão da demarcação das terras, e acaba ficando a questão dentro dos laudos antropológicos, tá? Mas são bens da União. E por que não são dos índios? Porque a ideia é que, justamente pelo caráter tutelar que a União exerce, pelo caráter ambiental que está em jogo, a ideia é que não possam ser alienadas. Aliás, bem público afetado a função ambiental cultural. Portanto, ele não é alienável, nem pelo índio, nem para o índio. Ele é bem da União. Tá? Assim como os terrenos de marinha têm essa função, tem uma função aí, é dita de defesa, estratégica, e talvez até ambiental, talvez não, e certamente ambiental também. São bens da União ainda as praias fluviais e terrenos marginais de suas águas. Depois a gente vai ver que tem águas que são da União. Então, onde houver águas da União, os terrenos às margens disso são bens públicos. Inclusive, a STF já disse que não são indenizáveis de uso capião. É interessante que isso é dito em relação às águas da União, mas a Constituição não fala nada em relação às águas dos estados. Né? Bom, tem toda uma discussão dos terrenos marginais, e há quem entenda que, dentro da decisão do STF dizendo que são públicos, onde houver terrenos marginais, as águas que não são da União também serão áreas públicas, e dessa vez públicas dos estados, justamente porque o STF diz que não são indenizáveis. Por que não são indenizáveis? Porque já são públicas. Tá? No caso, a Constituição fez questão de garantir e explicitar que esses terrenos são públicos da União. Tá? Mas eu preciso dizer, só que vocês não estão vendo nada em azul aqui, né? Porque exatamente, porque não tem nada na Constituição que diga que terreno marginal, as águas estaduais sejam, mas elas são também, só que não está na força da Constituição, e eu deixei aqui só para lembrar disso aqui. E aqui as terras devolutas, já vimos, e tem terras devolutas da União, 22, e terras devolutas dos estados. E aqui as ilhas, a ilha tem um I em branco quer dizer município. Então tem alguma coisa a ver com município e ilha que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, e ilha, claro, é terra, né? É porção de terra cercada por água por todos os lados. Conceito que se aprende lá na segunda série, eu acho, né? Então, ilha é terra e ilha pode ser. Então eu tenho terras dos 3 entes federativos, eu posso encontrar terras constitucionais. Município, vamos botar assim, talvez, tá? E águas. Águas também, tem um azulzinho aqui, porque eu tenho águas da União e eu tenho águas dos estados. E o mar? O mar. O mar é das gaivotas que neles sabem voar. Não. Não. O mar é da União. Está aqui, mar territorial. Todo o mar é da União. Tá? Que mais? Assim. Então, terras é esse pacote aqui, né? E os 7 bens, dos 7 bens, o primeiro se divide em 6. E 1 se divide, né? E aí vai. Que mais? Recursos minerais, solo e subsolo. Então, o recurso mineral, né, ele é bem da União. Né? Depois que ele for, por isso que a União dá a concessão, a primeira autorização de pesquisa e depois a concessão de exploração. Uma vez extraído o minério, ele passa a ser privado. Mas vejam que enquanto ele estiver lá no solo, no subsolo, ele é público e da União. Então, se você acha que você é proprietário
né? Você não é proprietário da sua caverna, você não é proprietário, você é proprietário do seu solo, das suas árvores, mas os seus subsolos, os minerais que estão ali, os minerais especiais não são seus, estão ali, né, enquanto você estiver neles. Aqui já falamos antes, os potenciais de energia hidráulica são bens da União, bem imaterial, como o meio ambiente. Tá? Eu não trouxe o meio ambiente para cá porque eu estava preocupado com a propriedade explícita, né? E o meio ambiente não ficou com nenhum deles. E ainda recursos naturais. Da onde? Da zona econômica exclusiva e da plataforma continental. Esses dois conceitos, eu não vou aprofundar aqui, porque eles estão lá no direito internacional. Porque, na verdade, eles são bens da União justamente porque o Brasil, mais ou menos no tempo da Constituição, estava assinando um tratado que tratava do mar territorial de 12 milhas, né? E esse mar territorial, depois do mar territorial, vem a zona econômica exclusiva, e a parte desse mar que não é tão profunda, é a plataforma continental, ou seja, a protuberância do continente, que se estende às vezes até a 300 milhas, enfim, às vezes a 100, aí depende da natureza quem manda. Enfim, isso, vejam, a zona econômica exclusiva e a plataforma são bens da União? Não, não são. Tanto não são que há um tratado internacional que o Brasil se comprometeu que não fossem. Assim como o mar territorial é o mar territorial de 12 milhas que o Brasil se comprometeu, não é o de 200, que já teve, e que é o tamanho dos Estados Unidos, porque ele disse que é, e ele não assinou o mesmo tratado. Né? Mas o Brasil se comprometeu com esse tratado, a chamada Convemar, Convenção de Direito do Mar. E nesse tratado, o Brasil tem o direito aos recursos naturais da zona econômica exclusiva e da plataforma continental. Aqui tem uma discussão jurídica muito interessante, que eu sempre gosto de trazer, é muito profunda. Esse lagosta é um ser que vive na areia, que vive lá no fundo e de vez em quando sai para nadar para se espreguiçar, ou se é um ser que sim, fica nadando e de vez em quando só usa a terra para descansar. Qual a diferença disso e o que isso tem a ver para o direito? Isso tem tudo a ver para o direito, porque imagina uma lagosta, a zona econômica exclusiva acaba em 200 milhas, e a lagosta está lá a 205 milhas. 5 milhas depois está a lagosta lá nadando. Se ela está andando e seu habitat é a plataforma, ou seja, lá o fundo das águas, lá nos 200 metros mais ou menos, lá na plataforma, né, ela é recurso da plataforma. Mas se ela não é, se o habitat dela não é a plataforma, mas se ela é como um peixe que fica flutuando, e, portanto, passou da zona econômica exclusiva, ela é passível de captura. Ao que me lembro, no fim, chegaram à conclusão que a lagosta é um ser da plataforma e, portanto, recurso natural do Brasil, e, nesse caso, da União. Tá? Aqui também cavidades naturais subterrâneas, ou seja, as cavernas, né? E os sítios arqueológicos e pré-históricos. Então, vejam. Aqui essas questões todas aqui tem legislações específicas, arqueologia trata dessas questões, tá? Mas vejam, o sítio como conjunto de reminiscências, ele é um bem público. O que não quer dizer que sejam públicas as terras onde se encontram esses conjuntos. E aí vira uma boa discussão, porque o cidadão, quando vem, descobre um artefato na sua área, e isso praticamente vai colocar em colisão o direito da União em preservar o seu bem, seu poder-dever, dever-poder de preservar, e o uso da propriedade daquele sítio. E aí entra todo. Enfim, mais uma aula só sobre isso. É bom, aliás, um ótimo tema, mas não vamos parar com ele aqui não. Né? Falamos das terras, só que eu queria chamar a atenção. Deixa eu dar mais uma atenção maior ainda para as terras. Então, aqui eu deixei pequenininho, que a gente já conversou sobre praias, terreno de marinha, terras penusídeas e praias fluviais, enfim. Eu queria chamar a atenção das benditas terras devolutas, tá? Que são da União. Quais são da União? Indispensáveis às vias federais de comunicação, defesa de fortificações militares, construções militares, preservação ambiental
e defesa das fronteiras. Tudo isso é da União. Se não for isso, então é do Estado. Simples assim. Simples é fácil de dizer, né? O que não é fácil é, diante de uma terra, se discutir se ela é da União, se ela não é da União, enfim. A discussão concreta ela é bem mais... Especialmente quando eu tenho em jogo a questão da preservação ambiental. Tá? Mas é o que disse a Constituição, e esse, por enquanto, é o panorama. Claro que aqui, de novo, é um tema para um parecer, é um tema, inclusive, cheio de polêmica. Tá? Mas, enfim, vocês vejam que, embora a União pareça que detém a maior parte das terras devolutas, na verdade, se eu não enquadrar em algum tipo de afetação aqui, as demais vão ser do Estado. Tá? Dos Estados e do Distrito Federal. E aqui as ilhas. As ilhas não tão soníferas assim, porque esse tema é um tema de Petição Geral 676, quem tiver tempo vai lá ler, é bem legal. Então as ilhas são mencionadas tanto no artigo 20, que trata dos bens da União, como no 26, que trata dos bens dos Estados. Aliás, no 26 duas vezes, né? Ilhas fluviais e lacustres, em regra, são dos Estados. Azulzinho aqui, ó. E as da União são as limítrofes com outros países. Amarelinho. União amarelinho aqui, ó. Então, as ilhas fluviais e lacustres são, né, a ilha no rio, a ilha no lago, né, são da União. As ilhas de quaisquer outros rios e lagos, tá, são dos Estados. Tá? Não pertencentes à União. E eu tenho ainda a discussão muito grande das ilhas oceânicas e costeiras. Né? A princípio, eu estou aceitando aqui, estou reproduzindo o texto que já foi dito no STF, que as ilhas oceânicas são da União. Tá? Embora o texto da Constituição seja bastante ambíguo, dá a entender que poderia ter a ilha oceânica dos Estados. Tá? Quanto às ilhas costeiras, com certeza elas, há quem diga que até a emenda constitucional 46, a regra, o que era em regra seria que elas seriam em regra da União e excepcionalmente de outros. Agora elas só são excepcionalmente da União. Especialmente a partir da repercussão geral 676, termos de repercussão geral, que enfrentou exatamente essa emenda constitucional 46. Como assim? Ilhas costeiras. Vamos lá. Ilhas costeiras como Florianópolis, como Vitória, como São Luís. Né? São ilhas costeiras. E de quem são? Vamos para as cores. Olha só, essa emenda disse, lá no artigo 20, que é os bens da União, que é excluído dos bens da União o que é sede dos municípios. O que quer dizer que sede do município não é da União. As ilhas costeiras que são da União são as que não forem sede de município ou que forem afetadas a serviço público ou unidade ambiental federal. É o que ficou lá no 20, inciso 4. Se for sede de município e não tiver afetada, né, se for sede de município e não tiver afetada, ela é do município. O detalhe é que a Constituição não disse exatamente isso. Ela diz que não é da União. E lá no inciso que diz respeito aos municípios, não tem o inciso dizendo são bens dos municípios as ilhas, as suas sedes. Também não, até porque se fosse fazer isso, teria que fazer com todos os municípios. Bom, e aí eu teria todas as áreas dos municípios e não dos estados da União. Enfim, essa Amazônia das ilhas, esse tema foi ao STF, porque com a emenda 46, até o Ministério Público do Espírito Santo, se não me falha a memória, justamente, foi dizer o seguinte, não, mas inclusive ganhou a sentença em primeiro grau. E foram, por maioria, só o ministro Marco Aurélio acolheu a tese vencedora em primeiro grau. Foi dizer o seguinte, bom, se a Constituição diz que a sede dos municípios olha só, esse é um bom tema, né? Se a Constituição diz que a sede dos municípios não é bem da União, e, portanto, são dos municípios, os ministros repetem que são dos municípios, a Constituição não disse, ela só disse que não era da União, tudo bem. Então, vamos para uma ilha, lá em Vitória. Então, Vitória tem área que tem terreno de marinha e tem terreno acrescido. Qual foi a tese do Ministério Público? A tese foi que
Já que a sede do município não é bem da União, portanto, inclusive os terrenos de marinha acrescidos que houvessem nessas sedes não seriam terrenos de marinha. Isso foi parar no STF, e o STF acabou aprovando em 2017 a tese de repercussão geral, que diz que o fato das ilhas costeiras serem sedes dos municípios não invalida aquilo que já está na Constituição, porque não foi alterado o artigo 20, inciso 7. Foi alterado apenas a titularidade das ilhas, que era preponderantemente da União, e agora, onde houver município com sede, vai ser da sede do município. Então, no caso das ilhas costeiras, eu vou encontrar áreas do domínio dos estados, que são mencionadas no 26.2. E vejam, não são as ilhas, são áreas que poderão estar no domínio dos estados por razões históricas, por qualquer instrumento legítimo que ao longo da história tenha se desenvolvido. Eu tenho áreas da União, que está em amarelinho aqui, né? Aqui não forem sede, que não forem dos estados, que não forem dos municípios, e ainda a Constituição, quando fala no 26.2, chega a dizer de particulares. Ou seja, eu ainda poderia ter áreas que, por razões históricas, pertencessem a particulares. Tá? Esse é o estado da arte dito pelo STF. Mas como assim? Bom, só o histórico, só estudando com calma o histórico de terras no Brasil ajuda a entender isso. É que nada impede que lá em 1850 e 1802, com a lei de terras, alguém tenha ido lá ao vigário, porque esse era um instrumento de confiança no Estado, o Estado era religioso, você ia lá no vigário e dizia, não, aquela ilha lá é minha, eu tenho aquela ilha, e você foi lá e declarou para o vigário que você era dono da ilha. Bom, até lá não houve nenhuma outra disposição diferente, e aquela ilha, você declarou para o vigário, você tem o registro daquela ilha como particular. E aí, bom, a ilha é sua. É o que o artigo 26.2 acaba sinalizando. Tá? Então, o sistema, a discussão quanto à propriedade nas ilhas, ela é literalmente, bom, não dá nem uma aula, é um tratado. Porque as variações são impossíveis. Eu vou ter... O que eu preciso ter claro é, vão haver bens da União? Vão. Né? A Constituição garantiu. A sede dos municípios é dos municípios, ressaltadas as unidades federais e as afetadas ao Serviço Público Federal? Sim, são. Haverão áreas de domínio do Estado e também haverão áreas de particulares nessas ilhas, apesar... porque a Constituição manteve essa possibilidade aqui. Tá? Então, vejam, pior que ela faz referências às costeiras e às oceânicas. Eu estou dando de barato aqui que nas oceânicas eu não tenho essa realidade. Porque esse tipo de assentamento, de construção, até por razões históricas, ela vai se dar nas costeiras, eventualmente nas ilhas costeiras. Tá? Mas vejam que loucura! Né, toda essa dinâmica aqui. Então, se você quiser ser proprietário de uma ilha, prepare para contratar primeiro um advogado que dê um parecer muito longo sobre, caso a caso, sobre cada uma das ilhas que existem, especialmente as do seu interesse. Tá? Aqui fica a notícia de que isso está resolvido desse jeito, não está resolvido, né? Aquela coisa do relojoeiro que devolve o relógio funcionando e mais algumas peças que sobraram, né? Embora ele não tenha trocado nenhuma, tirou 3, 4 peças e começou a funcionar. Enfim, é mais ou menos o que a STF está fazendo com as ilhas, né? E vejam o que está em jogo aqui, que são que o Estado brasileiro é cioso, né, dessas terras. Poderia em algum momento ele abrir mão dessas propriedades, enfim, e isso ser propriedades privadas, né? Enfim, poder, porque veja, uma propriedade constitucional ela tem um outro problema, você não consegue alienar ela, né? Porque você não muda a Constituição, eu vou vender ali, não, você consegue vender, a Constituição estabeleceu que é sua, o que você vai conseguir é fazer uma alocação, ifteus, pode fazer muita coisa ali, mas você não pode vender porque a Constituição já disse que é sua. Talvez isso com o tempo
já tem emenda constitucional para resolver isso, é o que não falta. Tá? Por outro lado, evidentemente fica muito mais fácil, do ponto de vista das políticas públicas ambientais, por exemplo, fazer política pública em terra pública, né? Pelo menos teoricamente, justamente porque ela não vai haver um conflito com o direito de propriedade alheio, justamente porque o direito de propriedade é público. Né? E eu digo que o maior poder que o Estado pode ter sobre a propriedade é a própria. Né? É quando ele se investe na condição de dono, condição de titular o domínio. Né? Ele domina completamente. Né? Mas esse é o sistema que nós temos. Você acha que é ruim o poder público ter muita terra? Então vamos falar de água, vai. Água. Não há água privada no Brasil. Nenhuma. Eu tive um aluno que uma vez eu disse isso, ele disse assim, professor, então eu sou propriedade do Estado, porque eu sou 70% água. Pior que eu não pude dizer que não era. Mas vamos lá. Ficou interessante. O que estava em jogo? Estava em jogo era isso aqui, ó. O 26.1 diz que são águas dos estados do DF, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes ou emergentes em depósito. Então, meu aluno se considerava água em depósito, né? E ele não era obra da União, né? Enfim, claro que isso é uma brincadeira, né? E por isso que eu não respondi. Mas, de qualquer forma, o texto da Constituição é tão vasto que se presta a esse tipo de brincadeira. Não há nenhuma água fluente, emergente ou em depósito. No momento que ela cai, a água da chuva, bom, quando ela caía, ela ficou em depósito. E aí, ela é de quem depositou? Não, ela é dos estados. 26.1. Só não são dos estados as águas. Qual é a água do município? Cadê o município aqui, André? O branquinho. Não tem água no município. Ou a água é do estado, ou a água é da União. Simples assim. E quais são as águas da União? Olha que legal. As águas em geral, o pacote, né, o combo, a regra é que são dos estados. Por isso que eu vim para cá, 26.2. Porque, bom, aqui, primeiro, água da União, as em depósito decorrente de obra. Se a União fizer uma hidrelétrica, a água fica depositada por conta da sua obra, ela não é do estado, é da União. Tá? E aí vem as águas. Sabe qual é as águas? Vou simplificar aqui. Sabe qual é as águas que são da União? Eu vou dizer, seriam as que dariam problemas se não fossem. Tipo aqui, que banhem mais de um estado. Então pega um rio que faz a fronteira de um estado com o outro. De quem é aquele rio? Para os estados não brigarem, o Constituinte diz, esse rio é da União. Pronto. Ou melhor, Rio São Francisco, que atravessa, pode banhar por ser fronteira, pode banhar porque atravessa, né? E o São Francisco atravessa vários estados. E aí, de quem é? Não, é da União. Até porque daqui a pouco um estado resolve drenar todo o rio acima, mas enfim, o estado de baixo, enfim, vai dar uma boa confusão, é da União. Então, o que eu digo? Ficou com a União as águas que poderiam dar confusão. Né? E aí vem as confusões internacionais, que se estendam a território estrangeiro, que provenham de território estrangeiro, que sirvam de limites com outros países. Ou seja, a água que encostou, né, cursos d'água que encostam em outros estados, no sentido de países, né, em outros países, melhor que sejam da União, que ela vai ter a titularidade de negociar, de resolver, de fazer tratados, enfim, sobre essas águas, não as unidades federativas. Então, ficam para a União, rios, tanto que para a União é rios, lagos e quaisquer correntes, para servir quaisquer correntes de água, já é bastante amplo, né? Mas, bom, eu posso imaginar aqui que se a água não for corrente, ela é um depósito, enfim. Bom, aqui eu falei em rios, aqui eu falei em água de superfície ou subterrânea. O aquífero Guarani é de propriedade, e é interessante que o aquífero Guarani é uma água subterrânea que passa por 3 estados brasileiros e ainda se estende a território estrangeiro. Ela não é de propriedade da União e ninguém sabe como despoluir caso seja poluído. Também isso é um dado importante. Mas, de qualquer forma, precisa ter claro que o aquífero Guarani não é uma caverna com água jorrando que está a não sei quantos metros do solo. É uma água que está retida dentro de rocha, né, porosa, enfim. Mas é uma quantidade imensa de água que está ali no aquífero. Tá? São bens dos estados até o seu limite específico,
porque não deixa de ser. Em algum momento, talvez isso possa vir da discussão maior, mas o sistema constitucional, o STF nada falou sobre isso até agora. Tá? E ainda da União, para não dizer que os estados têm tudo, só para não esquecer, o mar territorial, que não é das gaivotas que neles sabem voar, mas da União. Tá? Então aqui eu tenho as águas salgadas, todas da União, a maior parte das águas doces dos estados do Distrito Federal, né? E as outras águas especificamente demarcadas são da União. Tá? E com isso a gente fecha o nosso panorama, né, dos bens públicos, tá? Aqui no meio de uma área muito bonita de natureza. Tá? E por hoje era isso.